Olá, meu amigo. Olá, minha amiga. Hoje eu quero falar um pouquinho a respeito da morte. Coisa feia, né? A morte. Há uma confusão muito grande na cabeça das pessoas. Muitos entendem que morrer significa viver. Diz que morre aqui, está vivo em outro canto. Ou no céu, ou no inferno, ou no purgatório, ou no mundo dos espíritos. Mas, se a pessoa morre aqui e está vivo lá, então não morreu. Que morte é essa? Que a pessoa morre aqui e está vivo lá? Segundo a Bíblia Sagrada, morrer significa morrer e não viver. Então, quando uma pessoa morre, infelizmente morre mesmo. Não está vivo em lugar nenhum. Deus disse que quando uma pessoa morre, ela vai para o pó da terra. Se você ler Gênesis capítulo 3, versículo 19, Deus disse para Adão e Eva: Tu és pó e ao pó tornarás. Então, segundo a Bíblia, quando uma pessoa morre, vai para onde? Para o pó da terra, para o cemitério, e vira pó. Note que a única coisa que sai da pessoa quando ela morre é o fôlego de vida. Ela dá o último suspiro, perde a respiração, perde o fôlego de vida. Quando Deus criou o homem, se você ler Gênesis 2, versículo 7, diz que Deus criou o homem do pó da terra. Ele soprou nas narinas o fôlego da vida. Daí o homem passou a ser alma vivente. Então não diz que o homem passou a ter alma vivente, mas passou a ser alma vivente. Então o que é uma alma vivente? É um ser humano vivo. A alma vivente é quando juntou o corpo com o sopro. Aí formou um ser humano vivo. Quando a pessoa morre, isso se separa. Aí o corpo sozinho nada é e o fôlego sozinho nada é. E quando se separa, a pessoa deixou de existir, não existe mais em lugar nenhum. O corpo volta para a terra como era, e o fôlego de vida volta para Deus que o deu. Se você ler Eclesiastes 12, versículo 7, você vai ver que quando a pessoa morre, o que sai dela é o fôlego ou o espírito e volta diretamente para Deus. E é interessante que o fôlego vai para Deus, mas não é a pessoa que foi para Deus, é apenas o fôlego. E esse fôlego que foi para Deus não tem perna, não tem braço, não tem cabeça, não tem olho e não puxa o pé de ninguém à noite. De modo que, na morte, a pessoa deixa de existir. Não existe mais em lugar nenhum. Mas Jesus falou que vai haver ressurreição de salvos e de perdidos. Se você ler João 5, versículo 28 e 29, Jesus afirma que o salvo que morreu não foi para o céu ainda, está no pó da terra. E o perdido que morreu não foi também para o inferno de fogo, está no pó da terra, aguardando o dia da ressurreição. E no dia da volta de Cristo, segundo a Bíblia, Jesus vai voltar. Se você ler primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, verso 16, você vai ver que Jesus vai voltar, e no dia da volta de Cristo, os que morreram salvos irão ressuscitar primeiro. E os que morreram perdidos só vão ressuscitar 1000 anos depois da volta de Cristo, e não tem salvação mais. Você lê, por exemplo, Apocalipse 20, verso 6, você vai perceber que quem não ressuscitar na primeira ressurreição, vai ressuscitar tão somente na segunda ressurreição e para a segunda morte, para a condenação. Então isso mostra que não tem segunda chance. O tempo de salvação que uma pessoa tem é enquanto ela está viva. Quando ela morre, fecha a porta da graça para ela individualmente. Aí a recompensa só vem na ressurreição. Ou para a vida eterna, ou para a condenação. Então precisamos aproveitar a vida. A vida é muito curta para viver mal. Temos que viver bem com o nosso semelhante, não guardando mágoa no coração. Não vivendo de mal com a pessoa, mas tendo condições, orando por você e pela pessoa, e tendo condições de perdoá-la, dar um abraço nela. Viva bem. A vida é muito curta para viver mal. Ninguém vive mais de 100 anos aqui. Vamos viver bem uns com os outros. E vamos viver bem também com Deus. Aproveitar a vida não é desfrutar de tudo que a vida oferece, que muitas vezes prejudica a própria saúde e as pessoas. Aproveitar a vida é você entregar a vida a Deus enquanto tem vida. Viva bem. Olha, tem marido que passa a vida inteira não dá uma flor para a esposa. Mas quando a esposa morre, ele entope o caixão de flores. Veja, inversão de valores. Tem filho que não faz um esforço grande para ver o pai vivo, que mora longe. Mas quando morre, ele empresta dinheiro, toma um avião e vai lá para ver o pai morto. Não estou dizendo que você não deve ir lá no velório de um ente querido, mas que você possa valorizar a vida e se esforçar para estar com o seu ente querido durante a vida. Entende? Muitas pessoas estão confusas. Quando morre alguém, fala, foi Deus que quis assim. Como Deus quis assim? Deus não criou ninguém para morrer.
Deus criou para viver. Mas infelizmente, por causa da desobediência, por causa do pecado, veio a morte. E agora, infelizmente, convivemos com a morte. Mas não foi Deus que quis assim. Tanto é que Deus mandou Jesus Cristo aqui para vencer o diabo, para morrer em nosso lugar, pagando o preço dos nossos pecados. E ele fez isso por excelência. E ao terceiro dia, ele ressuscitou, venceu a morte e a sepultura e garantiu nossa salvação. E ele disse, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. Quando ele voltar, é claro, vai ter a ressurreição. E ele disse assim, aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá eternamente. Então nossa solução, e única solução, é Jesus Cristo. Ele venceu o diabo, venceu a morte e a sepultura. Entregue sua vida a ele. E você vai viver com esperança, com a certeza do amanhã. Que Deus te abençoe e te guarde. Um abraço. Tchau.